Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Pod7, nosso espaço de aprendizado e desenvolvimento. Hoje estamos com o nosso amigo Henrique Piló aqui para falar sobre um pouquinho da seção 4 do PAEBM, Patrimônio Cultural. E é uma honra tê-lo aqui, Henrique. Seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Conta um pouquinho da sua história para a gente, da SET, sua trajetória profissional. Olá a todos, todas. É uma alegria. Foi uma alegria muito grande quando você me chamou, porque você sabe como eu fico feliz de falar de patrimônio cultural. Eu acho que é um tema que me acompanha há mais de 25 anos. Trabalho com patrimônio cultural, com arqueologia e com história, patrimônio histórico, já há mais de 25 anos. Na SET, acho que o primeiro trabalho que eu fiz junto da SET foi em 2001, 2002. Então já tenho uma trajetória grande com o patrimônio cultural aqui. Bom demais. E para a gente ficar um pouquinho mais familiarizado sobre o tema, explica para a gente o que é o patrimônio cultural aí. Bom, é complexo isso, né? Patrimônio cultural é tudo aquilo que tem uma importância na história e na trajetória de uma sociedade, de uma cultura, de um grupo. Então, desde do local, do regional até o global, né? Então, o patrimônio cultural é aquela ligação do hoje com o ontem, um pensamento de como que a gente vai ser daqui para frente, são as lições de coisas que deram errada, tudo isso faz parte da cultura de uma população, da cultura de um povo. E quais são os marcos legais? Como que foram, como foi registrado isso? No Brasil, a importância o primeiro instrumento de salvaguarda no Brasil, ele é bem antigo, ele data de 1937, que é uma legislação específica que institui o tombamento de bens, né? Mas essa legislação, apesar de ser esse marco inicial, ela tem algumas limitações se a gente for pensar no conceito de patrimônio cultural hoje, né? Ela priorizava as grandes construções, os locais onde ocorreram grandes eventos, por exemplo, igrejas, sedes de fazenda, palácios, tudo isso era cultuado, era muito mais o patrimônio arquitetônico com relevância histórica do que o patrimônio histórico como tal, né? Com o passar do tempo, o conceito de patrimônio cultural ele foi sendo lapidado e deixou de ser apenas essas grandes construções, esses locais de pompa e circunstância, esses locais de vulto, assim, e passou a ser os locais simples, por exemplo, uma casa de farinha, que tem uma importância para uma comunidade, porque aquilo é o que alimenta essa comunidade na época da seca, por exemplo, no sertão do Nordeste. Essa casa de farinha tem uma importância cultural. Ela é um patrimônio, ela é o patrimônio daquela comunidade. Não só os grandes engenhos que a gente tem na zona da Mata Pernambucana, na Bahia, por exemplo, mas essas pequenas casas de farinha que davam esse alimento para essa população também é categorizado como
um local de importância cultural. E por isso é digno de preservação. Né? Então, quando a gente chega, tem uma legislação, uma normativa internacional, de um organismo internacional que é o ICOMOS, que faz parte da Unesco, né? Que é a Carta de Veneza. A Carta de Veneza, ela começa um pouco a tirar esse foco principal dessas grandes construções, dessas maravilhas arquitetônicas, e dá essa importância às construções, às pequenas casas, se isso tiver efetivamente uma importância cultural para aquela comunidade. Eu acho que a legislação que melhor define o patrimônio cultural é a Constituição de 1988, que fala o que é o patrimônio cultural, né? Tudo aquilo que tem essa importância, os bens, o modo de fazer, os saberes, o patrimônio arqueológico, as construções. Ela abrange o grande diferencial da Constituição de 88, porque todas as constituições republicanas anteriores falavam da importância de salvaguardar o patrimônio cultural. Mas não definiu o que era patrimônio cultural. A Constituição de 88, ela tem esse diferencial. Ela define o que é o patrimônio cultural e de quem é a competência. Isso é muito importante. De quem é a competência de salvaguardar o patrimônio cultural. A competência é do Estado, da União, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal e de todos nós. Porque o patrimônio cultural nos pertence. É um bem da União, é um bem coletivo, porque faz parte da nossa história. E é também atribuição nossa, como cidadão, preservar e salvaguardar o patrimônio cultural. Sim. Fala muito, né? Não, tá ótimo. Ficou bem esclarecedor. E depois disso tem várias outras leis, tem decretos, tem instruções normativas, que eu acho que a gente ficar muito entrando nesses vai virar uma coisa muito jurídica e pouco prática. Eu acho melhor a gente dar mais atenção ao conteúdo do que entrar em legislação por legislação. São várias as legislações. Sim. E dentro desse contexto, para identificação, reconhecimento, assim, né, de alguns sítios, tem algum case assim que você lembra de alguma perda irreparável que gerou algum desastre? Eu, em Mariana, em Bento, com o rompimento da barragem, eu fiz um trabalho lá em parceria com o Ministério Público. A gente fez um trabalho porque a partir daí surgiu toda essa problematização de como tratar o patrimônio cultural dentro de um plano de ação de emergência de barragem de mineração. Como que a gente ia tratar o tema patrimônio cultural, né? Por quê? Quando teve o rompimento da barragem em Bento, em Mariana, a primeira notícia é que não havia sido afetado, não havia sido afetados sítios arqueológicos, né? E aí a gente foi fazer uma vistoria na área, e identificamos assim em uma semana
pelo menos 20 pontos onde efetivamente a lama tinha passado e tinha destruído sítios arqueológicos. Mas por que esses sítios arqueológicos não estavam contabilizados? Porque você só consegue mensurar perdas daquilo que você conhece. Se não está registrado, se ninguém conhece, não existe, não aconteceu a perda. E andando em campo, só em Mariana, a gente identificou pelo menos 20 pontos, 20 ou mais pontos, onde existiam vestígios arqueológicos que foram perdidos com o rompimento da barragem. E aí a gente tem que voltar na legislação. A arqueologia no Brasil, você tem instrumentos internacionais também, que é a Carta de Lausanne, e tem a Lei 3924 de 1961, que é a lei de proteção aos sítios arqueológicos. E pela legislação brasileira, o sítio arqueológico ele é protegido mesmo antes de ser conhecido ou registrado. Ele é patrimônio cultural acautelado, ou seja, protegido, independente dele ser conhecido. Então, por esse motivo, pela legislação preservar os sítios arqueológicos, todos esses sítios que foram afetados, eles eram já sítios, já fazia parte, obviamente, do patrimônio cultural brasileiro, mas eram sítios já protegidos legalmente, independente de serem conhecidos. Então, quando tempos depois, porque a legislação, como a gente conhece hoje, essa revisão da legislação de PAI-BM, que a gente hoje possui, que é de 2021, eu tenho que consultar minha cola, 2020, que é a Lei 14.066 de 2020, essa lei ela passou por muitas atualizações e por muitas... você vê, quando aconteceu o rompimento da barragem em Mariana, no Bento, não tinha uma legislação sobre barragem. E olha o tempo que demora até essa legislação ser publicada. Essa legislação, a legislação de segurança de barragem, ela foi publicada, como a gente conhece hoje, depois do rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho. Então, assim, a gente teve 2 eventos traumáticos, catastróficos, que só depois disso a gente teve uma legislação eficiente, que hoje a gente... que de lá surgiu essa gestão de risco de desastres em barragens, né? Então, foi demorado isso. E esses sítios que ninguém conhecia, esses pontos que ninguém conhecia, essas casas que não tinham registro, elas se perderam. Se perderam de uma forma assim, irrecuperável, né? Porque a gente conversa muito sobre conceitos de autenticidade em reconstruções, mas um caso desse, ele foge a isso, foge a esses conceitos arquitetônicos. Se for de vontade de quem passou por uma tragédia dessa, ter a sua casa reconstruída, por ser por ter essa importância patrimonial, ou uma igreja, ou o que quer que seja, uma igreja que tem essa importância patrimonial para a comunidade, é legítimo, né? Porque é algo que extrapola esses limites arquitetônicos da reconstrução, né?
Então, inclusive, isso é discutido amplamente. A gente tem, em Piraitinga, em São Paulo, a gente tem um caso que é muito tratado nas pesquisas, né? Que é a reconstrução de uma igreja que tinha uma importância cultural para o município e foi destruída por uma enchente. Ela foi completamente destruída por uma enchente e ela foi reconstruída. Mas só foi possível reconstruí-la porque a igreja era tombada. E como bem tombado, ela tinha planta baixa, planta arquitetônica, desenho, fachada. Essa é a importância do registro. Ela só foi possível essa reconstrução porque você já tinha todo esse arcabouço de informação à mão. Porque só com foto, você fala, eu acho que... Não, aí não é possível você fazer uma reconstrução. E foi um trabalho assim muito interessante, que a igreja ela é maior do que ela era. Ela é um pouco maior, porque dentro dela estão as ruínas da igreja que foi destruída pela enchente. Então, obviamente, não é a intenção não é de criar um falso histórico, mesmo porque as ruínas estão ali dentro, podem ser visitadas, mas de devolver e de entrar numa discussão de que o patrimônio é muito mais do que uma edificação. Uma identidade. É uma identidade cultural, são as relações que acontecem ali. É um senhor que hoje é casado com uma senhorinha e que eles começaram a namorar atrás da igreja. São lembranças, são festas, folia de reis, congado, tudo isso acontece naquele ambiente, né? Casamentos, obviamente, batizados. Então, a construção ela é muito mais, nesse caso, do que simplesmente uma obra arquitetônica, né? Ela tem uma carga de histórias ali e uma carga de intangibilidade daquilo que você não consegue reconstruir, que seria perdido se não fosse possível essa reconstrução. E essa reconstrução só foi possível porque tudo era registrado, tudo era desenhado, fotografado. Então, por isso a importância de que quando a gente tem uma área de dam break, uma zona de autossalvamento, e uma ZSS, uma área de mancha de inundação em uma barragem, que toda essa área de mancha seja conhecida. E que esse patrimônio de importância histórica e cultural para aquela população, para aquela comunidade, que isso seja também registrado. Né? Porque a legislação federal, e aí agora entrando um pouquinho só na legislação federal de PAI-BM, a legislação federal, ela exige que o patrimônio cultural seja resguardado e salvaguardado. Resgatado e salvaguardado. Ela obriga o empreendedor, juntamente com os órgãos públicos, né, porque essa competência e essa atribuição é conjunta, né, de poder público, de iniciativa privada, de todos nós. Então, ela indica o resgate e a proteção do patrimônio cultural. Como ela não entra nisso? O conceito de patrimônio cultural está na Constituição, então, se a gente tem que resguardar, tem que salvaguardar e tem que proteger, primeiro a gente precisa conhecer, saber se tem ou se não tem. Sim. E entrando um pouquinho no aspecto do PAI-BM,
A organização da documentação, a gente está chamando até no título aqui como seção 4, né? Isso. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona a seção 4 em específico, Tá. do patrimônio, e quais são as diferenças, né, das legislações estaduais para federais, por favor. Bom, essa divisão em seções a gente tem aqui, né? Especificamente em Minas. A seção 1 é para atender o Plano Nacional de Segurança de Barragem, né? A seção 2 é para as defesas civis, né? A seção 3 é a parte de fauna, flora, resgate de fauna, resgate de flora, água potável, plano de abastecimento. A seção 4 é específica do patrimônio cultural e a seção 5 do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que são os animais de produção, né? Os rebanhos bovinos, caprinos, suínos e essa divisão a gente só tem aqui, né? A legislação em Minas Gerais ela é muito mais avançada por motivos óbvios, né? Porque foram aqui as piores tragédias, é aqui a maior quantidade de barragem de mineração, é aqui a maior quantidade de barragem em nível de mineração, em nível de emergência, né? Então, é natural que a legislação em Minas Gerais seja mais específica, tenha essa especificidade, né? Você vê, por exemplo, tem estados que não tem, a única barragem que tem é barragem de abastecimento de água. É uma outra realidade a nossa, né? Então, Minas Gerais, especificamente para a seção 4, é uma legislação específica, que é a Portaria 07 do IEFA, do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que tem uma série de normativas a serem seguidas para a produção do plano de ação de emergência para barragem de mineração, né? Contudo, isso é um avanço, né? O IEFA saiu na frente de todos os institutos estaduais de patrimônio histórico e inclusive do IFAM, né? do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas ele solicita na sua portaria, na sua lei, na sua normativa, que que sejam registrados e que sejam levantados o patrimônio imaterial, né, que é o patrimônio intangível, registrado pelo Estado, e o patrimônio cultural o patrimônio de interesse cultural. Mas prioriza, obviamente, apesar de citar o patrimônio arqueológico, o patrimônio natural também, o patrimônio natural histórico, né? Por exemplo, Pico do Itabirito, Serra de Ouro Branco, todo esse patrimônio natural que possui interesse histórico também é citado na legislação. Mas a prioridade é para os bens que são acautelados pelo Estado. Pelo Estado e pelos municípios, né? Porque é a competência do IEFA, né? E isso é justificado. Então, a intenção, a nossa, o ideal é que isso fosse federalizado, né? Que dentro da legislação federal existisse essas especificidades, porque quando a legislação federal ela cita que o patrimônio cultural tem que ser resgatado e protegido e salvaguardado, fica uma coisa muito ampla, né?
você não sabe como, você não sabe qual, você não sabe o que fazer, você não sabe. Então, o que seria muito interessante, a gente até escreveu um pouco sobre isso, tem um artigo nosso sobre isso, que a gente apresentou no congresso do ICOMOS, em Ouro Preto, que fala um pouco sobre essa necessidade da gente ter uma legislação um pouco mais específica do que tem que ser feito, né? Porque eu acho que o primeiro ponto é conhecer o lugar, né? Conhecer a área, e não conhecer só os registros, né? Então é ir conversar com as pessoas, entender o que é importante para aquelas pessoas. É uma forma também de registrar o patrimônio, né? É uma forma de devolver para essas comunidades próximas a empreendimentos um pouco dessa história, que é a história deles também, né? De ter esse registro, de ter as plantas arquitetônicas dos bens, e muito também de entender o que fazer com aquilo, né? Porque uma barragem, se entra no nível de emergência, a gente está falando de nível de emergência, mas é bom falar, são 3 níveis, né? O nível 0, são 4 níveis, o nível 0 é quando não tem emergência, nível 1, 2 e 3 de emergência, sendo que o 3 é o nível mais alto, né? Mais próximo de um colapso, né? De um rompimento. Então, existem ações a serem feitas em cada um desses níveis. Obviamente, você não vai deixar para um nível 3 de emergência tirar, por exemplo, se tem um local onde são depositados os instrumentos de um congado, isso, e está na área de uma mancha de inundação, você tem que prever que no nível 1 ou no nível 2 eles sejam transferidos para outro lugar, para que não haja perda disso, né? Na primeira grande tragédia que a gente teve, que foi em Mariana, muito se perdeu, porque não foi possível retirar nada. Brumadinho também, né? Não foi possível retirar nada. E o PAI-BM é justamente para isso, para ter ações em cada nível de emergência, para que as perdas naturais, perdas de vida e perdas culturais sejam minimizadas, caso haja um rompimento, né? A lei é muito restritiva hoje, ela não permite mais construções de barragem pelo método amontante, que foi o método que colapsou essas barragens. As barragens que existem pelo método amontante estão sendo descaracterizadas, descomissionadas, não são permitidas novas construções por esse método. Então, priorizando a segurança, né? Priorizando a segurança das barragens. Mas mesmo assim, mesmo em barragens que o método é jusante, construção por linha de centro, ou qualquer que seja, é preciso ter um conhecimento sobre o patrimônio que existe ali, né? A gente está falando de patrimônio, mas também de patrimônio, né? Obviamente. Mas a sutileza das alterações que podem acontecer com um evento desse afetam todos nós. E o patrimônio, obviamente, nos afeta também, né? Sem dúvidas. A perda do patrimônio nos afeta. E a SET sempre se preocupou com isso, assim, mesmo antes do PAI-BM, né? E desde a sua inauguração sempre teve a parte de patrimônio e arqueologia, né? Sim. Qual que você acha que é o diferencial da SET nessa atuação hoje, assim? Bom, a SET, desde sempre a gente tem trabalhado de uma forma muito ética e científica em relação ao patrimônio cultural, né? Nós temos
experiência com vários tipos de processos de licenciamento, onde foi possível conciliar a preservação do patrimônio e o licenciamento ambiental, né? Em alguns casos, algumas adequações são necessárias para se preservar o patrimônio, né? O processo de pesquisa aqui na SET é levado muito a sério. A publicação das pesquisas, e isso é muito importante, porque a gente precisa dar publicidade, publicizar, tornar público esses estudos, né? Aqui na SET nós temos há muitos anos já um laboratório de arqueologia. Esse laboratório trabalha com pesquisa, trabalha com experimentações, a gente forma profissionais aqui na SET, a gente faz cursos de patrimônio cultural no licenciamento. Em dezembro de 2024, a gente teve o último curso pela Universidade SET. Então, assim, esses são diferenciais, e principalmente tratar o patrimônio cultural, tratar o patrimônio histórico, tratar o patrimônio arqueológico como uma herança de todos nós, que é o que a legislação indica, né? Então, a gente trabalha de um jeito científico aqui, né? A gente produz conhecimento. A SET participou em Aimorés da construção de 3 museus, né? De 3 núcleos museológicos que a gente participou desse projeto de análise de material, tanto histórico quanto pré-colonial, né? Análise de material arqueológico de eras mais recentes e eras mais distantes. A gente trabalha em todas as regiões do Brasil, né? Então tem uma história com o patrimônio histórico e o patrimônio arqueológico, o patrimônio cultural aqui, né? Com comunidades tradicionais, todas as comunidades tradicionais. É um time muito bem preparado, né? Muito, muito bem preparado, e assim, alguns formados aqui, né? Formados dentro do laboratório de arqueologia. Então isso é interessante, a gente poder ir além do licenciamento, né? Ir além do licenciamento, transformar essa necessidade legal em algo além disso, né? Em produto científico, artigos científicos. Então, isso é muito importante, a gente não ficar pensando só no processo de licenciamento, que ele termina ali. Para além do processo de licenciamento, você tem todo aquele conhecimento gerado, e esse conhecimento ele tem que ser divulgado, né? E vale a pena lembrar, para quem está nos assistindo, que no link da descrição vai ter um link de compartilhamento para o artigo científico, né? Sim. Que aí vale a pena todo mundo acompanhar, tá, gente? Agora, pegando o PAI-BM na prática, né? Que o PAI-BM ele é uma orientação, uma documentação, trazendo ela para a prática. Como que funciona esse levantamento dos sítios arqueológicos? Isso do patrimônio também? Sim. O primeiro levantamento é o levantamento a partir de dados secundários, né? Você tem aqui em Minas Gerais, a gente tem uma legislação que proporcionou um registro muito grande do patrimônio cultural, que a lei do ICMS, é uma lei estadual do ICMS cultural. Uma parcela do ICMS é destinada aos municípios que mais preservam o seu patrimônio cultural. Então, isso faz com que os municípios, praticamente todos os municípios do estado de Minas Gerais, possuem patrimônio registrado. Que bacana. E aí, a gente volta naquele conceito de patrimônio
de ser alguma coisa, não necessariamente uma construção grandiosa de vultos históricos, onde coisas, sedes de museu, não desmerecendo, obviamente, porque são importantíssimos, mas não são só. O patrimônio cultural não se resume só a isso, né? É muito mais do que isso. E aí, quando a gente... É lindo, né? A gente começa a ler os inventários de patrimônio que são apresentados ao IEFA, e isso também é interessantíssimo, isso é público, né? Qualquer pessoa pode ir lá no IEFA e pesquisar esses inventários. Então, você começa a entender um pouco da importância desse patrimônio cultural para aquela comunidade. Porque aí eles vão registrar uma residência, por exemplo, que, para a gente, olhando friamente aos olhos históricos e arquitetônicos, ela não tem uma relevância, mas a intangibilidade que cerca aquela construção a reveste de importância. Porque ali nasceu uma pessoa que é relevante para aquela comunidade, ali aconteceu algum evento, ou ficou hospedado alguém e assume essa importância, né? É interessante isso. E em Minas Gerais a gente possui um inventário muito detalhado nesses municípios. E aí, fora de Minas Gerais, é um pouco mais difícil ter dados secundários sobre esse patrimônio registrado pelo Estado ou pelo município. O IPHAN possui um banco de registro, né, um Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, faz parte do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico, que também é muito completo, com centenas de milhares de sítios em todo o Brasil. Esses dados é o primeiro passo que a gente dá, a pesquisa a partir de dados secundários. Com essa pesquisa de dados secundários, você vai entender um pouco do panorama daquela região, né? E a partir dali, em atividades de campo, conversa com moradores, obviamente não existe nenhuma intervenção em solo, né? Nos bens, claro, mas são levantamentos oportunísticos, né? A gente conversa com as pessoas e escuta os casos e entende também quais são os bens de interesse cultural. Tem um caso que é interessantíssimo em um local que tem uma barragem de mineração, e a barragem é muito próxima da residência desse senhor. É uma residência simples, uma arquitetura vernacular, extremamente comum no sertão mineiro, mas ela tem um detalhe que enche a gente que está pesquisando lá de emoção, né? As telhas da sala, todas elas, enquanto estavam cruas, elas ainda estavam antes da queima, todas as telhas só da sala foram decoradas pelo pai dele. A residência foi construída há mais há quase 100 anos, há 90 anos, quase 100 anos, pelo pai, e ele já é um senhor mais idoso, e aí ele conta esse caso muito emocionado, porque o pai teve o cuidado de fazer flores, folhas, desenhos geométricos em todas as telhas que iam ficar na sala. E as telhas eram feitas por ele, né? Feitas por ele, o barro feito por ele.
E aí a gente... É aquela conversa, né? O que é o patrimônio cultural? Isso faz parte do patrimônio cultural. Intangível, né? Quantas casas você vai ter que a decoração não tem forro, né? Obviamente. A sala não tem forro, todos os cômodos têm forro, por isso que as telhas dos cômodos não têm decoração. E ele quis fazer a sala, é uma casa bem baixa, um telhado bem baixo. Então fica bem próximo, assim, quando a gente entra na casa, é a primeira coisa que você visualiza, e ele tem um orgulho muito grande de contar sobre essa decoração da telha. Sim. Isso é importante, isso precisa ser registrado, né? A gente precisa ter o registro disso, isso faz parte do patrimônio cultural. É muito mais fácil falar de patrimônio cultural dando exemplo do que Claro. teorizando. Então isso faz parte do patrimônio cultural. Eu sou um apaixonado por essa temática, assim, eu te confessei isso, assim, e você falando isso com brilho nos olhos, fica mais lindo ainda. Eu acho que é inspirador. Eu agradeço muito, assim, pela cada contribuição que você faz no dia a dia com a gente aqui. E você falou uma coisa muito importante nesse relacionamento. Como que a Sete tem esse cuidado na abordagem, como que ela se relaciona com a comunidade? Importantíssimo também. Sim. Todo esse respeito, né? Sim, porque a gente está ali de passagem. Eles estão por uma vida, né? Então eu acho que esse respeito nas conversas, esse respeito na abordagem e esse respeito no registro, né? De ter esse cuidado ao registrar uma história, a contar uma história, porque aquilo vai ficar eternizado em locais muito além do que ele poderia pensar, né? Isso vai para um relatório, às vezes vai para um artigo, então tudo isso tem que ser pensado e abordado com todo respeito com esse pessoal. Aí pensando agora na questão mais de perspectiva de futuro, o que a Sete pode contribuir, Henrique, dentro desse cenário? O que a gente pode pensar em novas tecnologias, novas abordagens? O que você enxerga desse futuro do patrimônio dentro do PAI-BM? A gente, a gente participa das discussões, né? Algumas discussões com a Agência Nacional de Mineração, algumas discussões para essas normativas, né? As publicações de artigo são contribuições, obviamente. A gente tem hoje uma situação no Brasil relacionada à barragem, que a alternativa à barragem é o empilhamento, né? É a pilha de rejeito, pilha de estéreo, que ela é, obviamente, muito mais segura e, em caso de colapso, ela tem um alcance menor, mas não quer dizer que ela não impacte o patrimônio. Tem um caso interessante, não foi em Minas, foi no Maranhão, que existia uma pilha de estéreo, e essa pilha erodiu. A pilha erodiu e tampou a estrada. Era uma época de festejos culturais naquela comunidade, uma comunidade muito pequena, mas que tinha alguns festejos, inclusive com uma marujada muito interessante, algumas procissões que aconteciam no rio. E aí, no último dia de uma série de festejos, eram 5 dias de festa, no dia anterior, na véspera do encerramento, a pilha desabou, né? E tampou a estrada. E o padre não pôde ir fazer o fechamento desse festejo, o fechamento dessa festa. Isso. E todo mundo pensa e fala sobre isso nessa comunidade com muita tristeza. Marcou, né? Marcou. Porque foi a primeira vez em anos que essa festa é tradicional lá,
que não teve a festa, que teve a festa, mas sem a presença do padre. E isso era importante para eles, né? Então, assim, hoje não existe uma normativa para pilhas. Já teve um desmoronamento de pilha aqui em Minas, que deixou várias pessoas desalojadas. Então, é necessário a gente pensar também essa legislação para pilhas, que contemple também o patrimônio cultural, né? Patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio arqueológico, para evitar para que a gente tenha ações de emergência que salvaguardem e que protejam também o patrimônio cultural, mesmo a pilha, em um primeiro momento, não tendo o impacto sendo muito menor, né? Mas existe impacto. Se existe impacto, a gente precisa contribuir para que esse impacto seja minimizado ou extinto, né? Que a gente não tenha tem um mínimo de impacto. A gente poderia ficar aqui a tarde toda. Bora! Tomando um cafezinho, conversando, que o tema é bom demais, né? Sim. E nós estamos chegando no final. Aí... é todo mundo. E eu queria pedir para você dar um recado, assim, uma reflexão para o nosso público, assim, sobre toda essa relevância do patrimônio, o que eles podem contar com a SET, com todo o compromisso ético, né, sempre dentro desse trabalho, e qual que é a mensagem que o patrimônio cultural e arqueológico da SET pode passar para o nosso público? Bom, primeiro que o patrimônio cultural é herança nossa, nos pertence. Mas para que a gente tenha esse pertencimento, a gente tem que conhecer. Se a gente não conhece o patrimônio, se você não entende o que aquilo significa na sua história, vai ser só mais uma casa, ou só mais um lugar, ou só mais uma história que não me pertence. Mas não, esse senso de pertencimento, ele tem que ser despertado, ele tem que despertar. E isso a gente consegue com uma educação patrimonial de qualidade, conversando sobre patrimônio, fazendo com que as pessoas tenham orgulho daquilo que tem no quintal de casa, porque existe uma tendência natural a se valorizar o do outro, né? E o nosso, a gente fala, não, isso aí tem muito. Eu vi isso muito, tem uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte, que é Congonhas. Eu participei como um dos organizadores da Carta Arqueológica de Congonhas, e quando a gente apresentava a Carta Arqueológica, era fantástico, você vendo aquele pertencimento do pessoal, falando assim, nossa, mas alguém veio de Belo Horizonte para fazer esse registro, colocou num livro, e eu tenho isso no quintal da minha casa, e eu não dava essa importância. Então é interessante isso, da gente conversar com a pessoa, com as comunidades sobre o patrimônio, que isso gera esse pertencimento. Eu escutei várias pessoas falando assim, nossa, tem uma galeria, uma boca de galeria de mineração colonial, no quintal lá de casa eu tampei porque dava muito morcego, eu vou destampar, porque agora eu vi que isso é importante. Olha só. Então é importante a gente gerar esse pertencimento, porque é a única forma de você preservar. A gente só preserva o que a gente conhece, a gente só gosta daquilo que a gente conhece, e a gente só protege e só preserva aquilo que nos pertence, né? Sim, a história nos pertence, o patrimônio cultural é nosso. Então a gente tem que cuidar dele como uma parte da nossa história, porque é isso que ele é. Ele é uma parte da nossa história. E aqui na SET, nós estamos de portas abertas para
ajudar nisso, para ajudar nesses estudos além obviamente, dos estudos de licenciamento, né? Dos estudos de plano de manejo, de plano de ação de emergência. Temos também equipes com planos de manejo, de visitação pública controlada, de parques, de estações ecológicas, de locais de preservação. Tem uma equipe especializada em educação patrimonial e educação ambiental. Então, a SET ela vai muito além dessa... Nosso laboratório, né? Tem um laboratório também, que é um ponto de referência para os estudos de arqueologia e para os estudos de patrimônio histórico também, estudos com comunidades tradicionais. Então, a SET está aí para fazer a diferença, para cuidar do patrimônio cultural e fazer com que a preservação se torne compatível com o processo de licenciamento, com o processo que a gente obviamente precisa, né? Precisa dos empreendimentos, e que consiga compatibilizar a implantação desses empreendimentos e a preservação do patrimônio cultural. Esse é o nosso equilíbrio, né? Sim, sim. Muito obrigado, Henrique Piló. Foi assim, maravilhoso conversar essa tarde. Valeu demais. E para o pessoal que está acompanhando a gente, nós falamos um pouquinho hoje da sessão 4, que tem as outras sessões dos estudos ambientais também que vão ter flora, vamos ter fauna, vamos ter socioeconomia. E quem quiser acompanhar a cronologia, tem primeiro gestão de riscos com o Zé Eduardo, agora a sessão 4 com o Henrique Piló, depois a gente vai produzir os outros episódios para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, valeu, abraço.